Fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Demorou, mas chegamos ao ponto da discussão sobre a arbitragem no Brasileirão, né? Demorou porque normalmente isso já começa desde a primeira rodada, que até teve um lance ou outro com alguma contestação, mas a segunda rodada ela fica acima de tudo marcado pelas decisões da arbitragem. Vou falar também sobre os resultados. O que mais impressiona é a gente chegar a uma segunda rodada e não ter ninguém com 100% de aproveitamento. Acredito que isso é muito fruto de confrontos muito equilibrados na primeira rodada. Nas duas primeiras rodadas, na verdade, a gente teve Internacional e Flamengo, na verdade Flamengo e Internacional estreando em um confronto direto. Teve o próprio Palmeiras e Botafogo também estreando em um confronto direto. 4 candidatos ao título que não chegam à terceira rodada com 100% de aproveitamento. Vou falar um pouco sobre isso e sobre os resultados de uma forma geral dessa segunda rodada, que acredito que ficaram muito dentro do esperado. Eu até fiz e vou fazer durante todo o Campeonato Brasileiro os favoritos de toda a rodada, e o único resultado que fugiu da minha indicação foi o do Ceará contra o Grêmio. Mas no próprio jogo do Ceará contra o Grêmio eu tinha afirmado que era um jogo que deveria ser muito em aberto. O Ceará conseguiu uma vitória por 2-0. Mas falando primeiro do ponto capital da rodada, que foram as decisões da arbitragem. Antes, fique à vontade para participar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Falando sobre as decisões da arbitragem, começando com o jogo do Atlético e do São Paulo, a expulsão do Calleri. Eu não entendi como um movimento de gatilho, como uma cotovelada intencional do Calleri sobre o jogador do Atlético. Entendo que houve um movimento ali de buscar o equilíbrio e terminou que sobrou um braço. No máximo, era um lance para cartão amarelo, na minha avaliação, e não só na minha avaliação. Acho que eu acompanhei vários programas esportivos pós-rodada e eles trouxeram esse mesmo ponto de vista. Olhando para um outro lance que gerou alguma contestação, no jogo do Internacional contra o Cruzeiro, o contato sobre o Wesley, que gerou a expulsão do jogador do Cruzeiro. Era um último homem, era uma situação clara de gol, né? Se tinha ali um Wesley que sairia cara a cara com o Cássio. E entendo que, por mais que o contato pareça não ter um impacto muito grande, e isso é o principal ponto da dúvida sobre a falta no Wesley, entendo que era um lance que deu uma margem. Houve o contato, e um contato em um jogador que está girando, entrando na grande área, qualquer contato ou quase qualquer contato, ele causa algum dano. Então entendo que a expulsão do jogador do Cruzeiro não foi nenhum absurdo. Um outro lance, e assim, já partindo para... Aí sim eu entendo que foi um erro gritante da arbitragem, além do ponto do Calleri, da expulsão do Calleri, mas o jogo do Palmeiras. Assim, eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, os próprios palmeirenses também, muitos deles falando que não houve pênalti. O primeiro eu acredito que existiu sim. O Chico ele termina tendo um impacto, puxando o jogador do Palmeiras, puxando o Flaco na grande área. Mas o segundo é inexistente, assim, tem o toque na bola. Depois pode até ter tido um toque no Veiga, mas um contato mínimo. E assim, o próprio áudio do VAR ele traz um indicativo de inicialmente contrariar a decisão da arbitragem em campo. Quem não pôde escutar o áudio, tem no próprio site da CBF disponível para todo mundo. E assim, o próprio áudio do VAR, inicialmente ele fala contato mínimo, então um contato que não causaria um dano. Só que aí depois ele vai repetindo em imagem, em câmera lenta, e termina mudando a tomada de decisão. Então acredito que tiveram erros gritantes tanto no jogo do São Paulo contra o São Paulo. A expulsão do Calleri eu não entendi como correta, e também o segundo pênalti para a equipe do Palmeiras. O primeiro foi, o segundo não. E o que chamou a atenção em uma revolta dos torcedores do Sport na primeira rodada já teve também um pênalti contestável, minimamente contestável, diante do São Paulo no Morumbi, em que o Calleri terminou perdendo e o dano não foi tão alto como contra a equipe do Sport na Ilha com o Palmeiras. Assim, é um ponto, mas um ponto que tende ou que pode ser muito valioso para o Sport nas últimas rodadas do Brasileirão.
Falando sobre o Brasileirão, falando sobre essa segunda rodada, a gente tem, como eu destaquei, o ponto de ninguém estar com 100% de aproveitamento. A gente tem Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras com 4 pontos, né? As equipes que não foram derrotadas ainda, uma vitória e um empate. Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco e Cruzeiro com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. E as equipes que ainda não venceram, Bahia com 2 empates, São Paulo com 2 empates, Bragantino com uma derrota e um empate, da mesma forma como Santos, como Mirassol, Sport e Atlético. O Vitória é a única equipe que não pontuou ainda nesse início de campeonato brasileiro. E falando sobre os jogos, como eu pontuei, para quem fala que eu palpito mal, eu trouxe esses palpites nos favoritos, né? Tem um quadro aqui no canal que é os favoritos de cada rodada, inclusive tem da Série B também, e eu coloquei o ponto aqui de favoritismo com azul e trouxe um asterisco para os jogos que eu entendia que poderiam estar minimamente em aberto, jogos que a gente poderia ter alguma surpresa. Só errei o jogo do Grêmio, né? Coloquei um favoritismo do Grêmio, até pelo impacto que teve a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro e do meio de semana também pela Conmebol. Mas os outros jogos ficaram muito dentro do que eu tinha traçado, muito dentro do esperado, na verdade. Corinthians venceu, um jogo dentro de casa, as duas equipes que iniciaram bem o Campeonato Brasileiro, as duas equipes que foram mal no meio de semana pela Conmebol. E aí o Corinthians teve uma grande atuação do Yuri Alberto e do Memphis, conseguiu um 3-0 diante do Vasco. Vasco que, principalmente pelo tamanho do resultado, ele gera algum impacto sobre o trabalho do Carrilli, né? Então tem aqui um 3-0, o 2-0 foi o único resultado que fugiu muito da curva na minha avaliação, mas era um Ceará jogando dentro de casa, então se tem essa força do Castelão e se tem esse trabalho do Condé que gerou muitos frutos no campeonato cearense. Botafogo com favoritismo muito claro, jogando dentro de casa diante do Juventude, fez valer esse favoritismo, um 2-0 no Newton Santos. Fluminense com o impacto do Renato, né? Assim, eu tinha pontuado tanto no Cartola como também no ponto da avaliação dos favoritos. Naquele momento da avaliação dos favoritos ainda não tinha o anúncio de um novo treinador, mas eu já avaliava o ponto de vista da saída do Mano. Então isso já teria a ter uma tendência de um impacto positivo no Fluminense. Terminou acontecendo 2-1 diante de um Bragantino que gera alguma desconfiança também. Aqui, um jogo completamente em aberto. Talvez sejam as duas equipes que mais gerem uma desconfiança olhando para o início do campeonato, né? Um Atlético que perdeu na Arena e empata perdeu na Arena no confronto diante do Grêmio, e empata contra o São Paulo, e um São Paulo que empatou em casa contra o Sport e agora empata fora de casa diante do Atlético. Mirassol e Fortaleza, falava muito sobre o ponto de vista de um Fortaleza que girou a chave para o início do Campeonato Brasileiro com o resultado diante do Fluminense, mas eu não sabia até que ponto era. Era um Fluminense muito mal ou um Fortaleza que de fato girou a chave? Então aqui a gente teve um empate com o Mirassol, que ainda considero como imprevisível, tem um trabalho novo ainda do Guanais, e um grupo com muitas apostas, então tá aqui o empate. O Internacional, eu tinha colocado inclusive esse jogo ao lado do Botafogo e Juventude como o jogo que teria a ter um desequilíbrio, que tenderia a ter um desequilíbrio maior. Eu até falava sobre uma possibilidade de goleada. Aconteceu um 3-0, grande atuação de Alan Patrick, boa atuação do Wesley, mas é um resultado que para alguns pode ter muito impacto da expulsão, e assim, talvez no 11 contra 11 de fato teria um jogo mais competitivo. Então 3-0, o Internacional até fez mais, só que teve um gol anulado. Então 3-0 para o Inter no Beira-Rio. Vitória e Flamengo, vitória que gera muita preocupação. 2 resultados ruins, um fora de casa diante do Juventude e agora esse jogo dentro de casa diante do Flamengo. Flamengo que perdeu algumas oportunidades, poderia ter sido um placar até um pouco mais elástico, 2-1 para a equipe do Felipe Luiz. Aqui o jogo marcado
E assim, eu acredito que se tem uma tendência de fato do resultado final com um impacto gigante da arbitragem, porque era um esporte que vinha desempenhando bem, é um esporte que saiu atrás do placar com um pênalti bem marcado, só que aí vem o gol da jogada ensaiada com o Barleta, e era um esporte que vinha se comportando muito bem defensivamente e um Palmeiras muito mal, em sentido de construção, em sentido do jogo com a bola, mais uma atuação ruim do Palmeiras na temporada. E aqui eu acredito que teria uma tendência de empate. Eu coloquei na avaliação prévia um Palmeiras favorito, mas acredito que aqui a gente, pelo que foi o desenvolver do jogo em si, sem a interferência da arbitragem, a gente poderia ter um ponto com alguma tranquilidade para o Sport. O outro jogo, o confronto do Santos contra o Bahia. Santos que chegou a ficar à frente do placar até por um período um pouco maior, terminou tomando o gol de empate já nos acréscimos, acredito. Até abrir aqui. Foi praticamente nos últimos lances do jogo. 44 do segundo tempo teve o gol do Juba, que vem tendo um grande início de campeonato brasileiro. Mas está aqui os resultados. Teremos uma terceira rodada. Uma terceira rodada que começa no próximo sábado, não às 18h30. A partir das 16 horas tem bola rolando no Nabi Abichedi, tem bola rolando também no Alfredo Jaconi. Então atenção principalmente para a galera do Cartola, mas para a galera que também vai querer acompanhar jogo a jogo. 16 horas tem bola rolando para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem Palmeiras e Corinthians como um dos grandes pontos atrativos, que tem, vamos lá, Fluminense e Santos também, Fortaleza Internacional, tem bons confrontos, São Paulo e Corinthians, as duas equipes chegando sob alguma pressão, mas isso eu vou trabalhar detalhadamente com vocês nos favoritos da terceira rodada, onde eu falo também sobre o fator das transmissões de cada jogo. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Eram avaliações de fato mais superficiais, até para o vídeo não ficar longo demais. Mas no próximo final de semana eu vou trazer alguns pós-jogo também, né, trazendo uma avaliação mais detalhada. Acredito que do Palmeiras, do jogo do Palmeiras contra o Corinthians, provavelmente, do jogo do Juventude contra o Ceará, talvez, Bahia e Mirassol talvez também. Enfim, vou trazer algumas avaliações de alguns jogos de uma forma um pouco mais detalhada. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Tem vídeo inclusive sobre a Copa do Brasil, o sorteio vai acontecer no próximo dia 9, quarta-feira. Eu trouxe uma avaliação de quem é o adversário mais difícil ou os adversários mais complicados do pote 2, quem tem uma tendência de chegar sob alguma desconfiança entre as equipes do pote 1. O card está disponível em algum canto aqui da tela. Vou ficando por aqui. Até a próxima.